Clara sempre sonhou em ser alguém na vida. Vinda de uma família humilde, aprendeu desde cedo que a luta diária era a única maneira de conquistar seus sonhos. Desde pequena, admirava sua mãe, que trabalhava como lavadeira para sustentar a casa. Clara cresceu ouvindo que o estudo era a chave para mudar de vida, mas as dificuldades financeiras a obrigaram a abandonar a escola cedo e aceitar qualquer trabalho que pudesse ajudar em casa. Aos 26 anos, ela trabalhava como faxineira em um dos escritórios mais importantes da cidade, a sede da empresa Vértice Global. Apesar da simplicidade do trabalho, Clara fazia tudo com dedicação, sempre com um sorriso no rosto e esperança no coração. Era invisível para muitos, mas sempre acreditava que sua sorte mudaria. Nos corredores, sonhava acordada, imaginando-se atrás de uma mesa, lidando com documentos e tomando decisões importantes. As manhãs começavam cedo para Clara. O despertador tocava às 5, e antes mesmo do sol nascer, ela já estava a caminho do trabalho. Pegava 2 ônibus, segurando firme o caderno velho onde rabiscava seus sonhos em silêncio. Às vezes, escrevia pequenas frases de motivação para si mesma. Não desista, Clara. Seu dia vai chegar. Apesar do cansaço, Clara gostava do ambiente da Vértice Global. Observava de longe as mulheres elegantes que passavam pelos corredores, com pastas e celulares nas mãos. Admirava o modo como falavam, como andavam seguras de si. Imaginava como seria estar no lugar delas. Em uma manhã chuvosa, enquanto limpava as salas após uma reunião, ouviu vozes abafadas vindo da sala de conferências. O barulho fez seu coração acelerar, mas ela continuou o trabalho, tentando ignorar. No entanto, as palavras que escaparam pela porta entreaberta a fizeram parar. O plano está fechado. Vamos apresentar as provas falsas amanhã. O conselho vai aprovar a destituição do Sr. Vasconcelos sem nem piscar, disse uma voz rouca. Ele não vai saber o que o atingiu. Outra voz respondeu, com uma risada cínica. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração batia, tão forte que parecia ecoar pelo corredor. O Sr. Vasconcelos, o CEO da empresa, era um homem íntegro e justo, que tratava a todos com respeito, até mesmo a faxineira que poucos notavam. A ideia de vê-lo sendo traído por aqueles que deveriam protegê-lo a revoltou. Ela se afastou lentamente, segurando o balde com as mãos trêmulas. Durante o resto do dia, as palavras ecoavam em sua cabeça. Pensou em fingir que não tinha ouvido nada, mas a consciência não a deixava em paz. Ela sabia que se não falasse, carregaria aquele segredo pelo resto da vida. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Virava-se na cama, encarando o teto escuro. Pensou nas consequências de se envolver. E se ninguém acreditasse nela? E se perdesse o emprego? Mas a lembrança do sorriso gentil do Sr. Vasconcelos, que sempre a cumprimentava com um "Bom dia, Clara", lhe deu forças. No dia seguinte, esperou por ele na cafeteria do prédio. O coração dela batia acelerado. As mãos suavam. Vasconcelos estava sentado sozinho tomando café e lendo alguns relatórios. "Sr. Vasconcelos." Sua voz saiu trêmula. Eu preciso falar com o senhor. É algo muito sério." Ele ergueu os olhos, surpreso ao vê-la ali. O tom sincero e o brilho aflito nos olhos de Clara o fizeram concordar. Em uma pequena sala afastada, Clara contou tudo. Sua voz vacilava, mas sua convicção crescia a cada palavra. "Como você sabe disso?" perguntou ele, franzindo a testa. "Eu estava limpando o corredor. Ouvi sem querer, mas não consegui ignorar. O senhor sempre foi justo comigo. Eu não poderia ficar calada." Houve um silêncio pesado. Por um instante, Clara achou que ele não acreditaria nela, mas então, ele pousou uma mão gentil sobre a dela. "Você tem muita coragem, Clara. Não é todo dia que alguém se arrisca assim." Com as informações de Clara, Vasconcelos agiu rapidamente, reunindo provas e convocando uma reunião de emergência com os conselheiros leais. A conspiração foi desmontada e os traidores afastados. A notícia se espalhou pela empresa como fogo, mas ninguém sabia quem havia alertado o CEO. Apenas Vasconcelos e Clara compartilhavam aquele segredo. A partir daquele dia,
o olhar de Vasconcelos sobre Clara mudou. Ele passou a cumprimentá-la, pelo nome todos os dias, com um sorriso que transmitia gratidão. Aos poucos, começou a incentivá-la a voltar a estudar, oferecendo ajuda discreta para que ela pudesse cursar administração à noite. Nas tardes tranquilas no jardim do escritório, conversavam sobre a vida, sonhos e cicatrizes do passado. Clara descobriu que Vasconcelos havia perdido a esposa anos antes, e desde então, dedicava-se apenas ao trabalho. A solidão que ambos carregavam se entrelaçou, criando uma cumplicidade silenciosa. Os pequenos encontros se tornaram rotineiros. Vasconcelos trazia café para Clara em algumas tardes, dizendo que ninguém deveria estudar de barriga vazia. O toque delicado dos dedos ao entregar a xícara, os olhares prolongados e sorrisos tímidos, tudo acontecia aos poucos, quase sem que percebessem. Quando Clara finalmente se formou em administração, Vasconcelos estava na primeira fileira, aplaudindo de pé, com os olhos marejados. Naquela noite, em um jantar de comemoração, ele a conduziu até a varanda iluminada por pequenas luzes douradas. "Você mudou minha vida, Clara. Da mesma forma que mudou a sua", disse ele, com a voz embargada. Ela sentiu o coração acelerar, as palavras dele preenchendo cada vazio que carregava por anos. "Eu só fiz o que o senhor faria por qualquer um. Mas o senhor me mostrou que eu sou mais do que pensava ser." Vasconcelos segurou sua mão com delicadeza, e por um instante, o mundo pareceu desaparecer. O silêncio era preenchido apenas pela batida compassada de dois corações que haviam encontrado abrigo um no outro. A coragem de Clara não apenas salvou uma empresa, salvou duas almas que o destino havia unido. O que começou como um gesto de bravura, terminou em uma história de amor improvável, provando que aqueles que acreditam em si mesmos sempre encontram seu lugar no mundo, mesmo quando o mundo insiste em não enxergá-los.